Tudo bem? Meu nome é Eider, sou médico sanitarista, secretário da SEGETS. Estou seguindo aqui a recomendação de vários amigos no Facebook que estavam me mandando mensagens, perguntando sobre o Cadastro Nacional de Especialistas. Ei, o que é o cadastro? Esclarece um pouco. Então, achei mais fácil eu gravar esse videozinho aqui para o Facebook do que responder todas as perguntas. Estou aqui na casa do Silvio, meu companheiro de Florianópolis, num dia que eu tirei de folga perto dos dias dos pais para poder buscar a lua. Aí estou aproveitando para poder gravar esse videozinho. Eu queria agradecer, viu, Silvio? Você aí que tá... Tô aqui na sua casa e você tá com o celular na mão filmando, né? O Cadastro Nacional de Especialistas ele foi previsto na Lei do Mais Médicos, né, em 2013. E ele é tão somente um cadastro que ele reúne as informações hoje dispersas em vários lugares, como por exemplo as informações relacionadas aos médicos, à atuação e às especialidades, que tem no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do Ministério da Saúde, né, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, na Comissão Nacional de Residência Médica, no Conselho Federal de Medicina e na Associação Médica Brasileira. Então, ele é isso, ele é um cadastro que reúne as informações de várias bases de dados hoje, que têm características e usos diferentes, mas elas não se conversam. Você não consegue ter uma informação só e cruzar essas informações. Por que é necessário um cadastro, né? Porque hoje, por exemplo, se você tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, eles vão tomar uma decisão aqui, por exemplo, no oeste de Santa Catarina. A decisão relacionada à expansão de serviços, hospitais, ambulatórios, especialidades, ou relacionada à expansão de vagas de residência, se a gente trabalha, por exemplo, só com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, e as informações na Comissão Nacional de Residência Médica, a gente pode chegar na conclusão que não tem especialista suficiente, por exemplo, no oeste aqui de Santa Catarina, para abrir alguns serviços. E tomar a decisão de priorizar a expansão de residências médicas em algumas especialidades necessárias para esse serviço que não tem na região. Mas se nós olharmos outras informações, por exemplo, a base de dados do Conselho Federal de Medicina, a base de dados, por exemplo, do Colégio Brasileiro de Oftalmologistas, nós vamos ver que sim, tem especialistas, né? Muitos deles podem não estar atuando no Sistema Único de Saúde, mas tem especialistas naquela região. Então a decisão pode ser outra. Você pode tomar a decisão de expandir serviço, né? Fazer investimento para expandir serviço naquela região, porque tem especialistas que podem atuar lá, e você pode tomar a decisão de concentrar os recursos de expansão da residência em outras especialidades e não naquelas, porque agora você tem uma informação atualizada e mais ampla do que a informação que você tinha anteriormente. Então ela é decisivo para o planejamento tanto da expansão de serviço, no caso do Ministério da Saúde, quanto na expansão da formação de especialistas, no caso da atuação conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Eider, então, em resumo, qual é a finalidade do cadastro? A finalidade é essa, né? Você reunir todas essas informações em uma base, né? Um banco de dados, cruzar essas informações para você ter uma informação confiável, atualizada, validada, que pode ser utilizada para o planejamento da expansão de serviços de saúde e para o planejamento da formação de profissionais especialistas. É essa a finalidade do cadastro. Eider, então só o Ministério da Educação e da Saúde que usariam e teriam acesso ao cadastro? Não, a ideia do cadastro é que ele seja uma plataforma virtual, né, hospedada no sistema de informação do Ministério da Saúde, com todos os requisitos de segurança, mas que ele tenha diferentes perfis de acesso aos diferentes públicos, né? Então, público em geral, pesquisadores, gestores e os próprios médicos, né? Ao público em geral, aos pesquisadores, interessa, e também aos próprios gestores, interessa informações mais agregadas, né? Quantidade de especialistas numa determinada região, com recorte diferente, município, região, as migrações entre esses profissionais, onde são formados, onde atuam, se uma região forma mais pessoas e acaba exportando essas pessoas, né, para outras regiões, a natureza da atuação. Então, por exemplo, as pessoas que atuam numa determinada especialidade são especialistas para aquela especialidade, né? Então, as pessoas que atuam na saúde da família têm especialidade para atuar na saúde da família. Então, são informações mais gerais, né? Mas essa informação também, ela é importante para o próprio médico. Então, por exemplo, o médico pode entrar no cadastro e aí ele ter acesso às informações que tem lá, que são informações dele, para ele poder validar ou até alertar aquelas informações, mostrando que algumas informações não podem não estar corretas. Vou dar dois exemplos, né? Um exemplo, por exemplo, é o caso do médico que está lá no CNES, que ele atua 40 horas numa equipe de saúde da família e que a especialidade dele é clínica médica.
E esse cara pode ser médico especialista em medicina de família e comunidade, ele pode ter trabalhado no município um ano antes, mas o gestor não tirou ele do sistema, né? E está lá informações erradas em relação à atuação dele e em relação à especialidade dele. Nós podemos ter também um profissional que ele está lá cadastrado, por exemplo, como também em clínica médica, e ele fez uma especialização lato sensu na universidade em saúde mental e um mestrado, por exemplo, na parte de evidências clínicas. Esse profissional, por mais que esse mestrado, né, e essa pós-graduação ela não seja reconhecida como especialidade médica, mas ela é uma formação importante, por exemplo, você planejar ações educacionais naquela região. Interessa a gente saber que você tem esse profissional que mora lá naquele local e que ele tem esse tipo de formação. Então é isso que serve o cadastro, né? O cadastro é importante e o uso dele são para os vários sujeitos, médicos, cidadãos, pesquisadores e a gestão pública, né? Qual o prazo, então, para se implantar o cadastro? O decreto deu 120 dias para a gente poder implantar o cadastro, mas assim, a gente está trabalhando para que na metade desse prazo aí a gente já consiga ter uma versão beta, né? Uma versão protótipo, né? Para as pessoas poderem entrar, analisar, comentar, sugerir mudanças, etc., antes do lançamento definitivo do cadastro. O Conselho Nacional de Educação vai fazer a equivalência e a normatização das residências com as especialidades. Eu não entendi. Você podia dar uma explicada nisso, por favor? Que é aquele artigo lá, né, do decreto, né? Então, tem muita gente perguntando isso, né? O que isso quer dizer? Antes de mais nada, tem que ficar claro o seguinte, assim, quem define as competências da formação na modalidade de residência para cada especialidade é a Comissão Nacional de Residência Médica, né? Isso não altera, isso funciona assim. Outra coisa que é importante também a gente entender é o seguinte: a única modalidade de especialização médica que é reconhecida simultaneamente pelo sistema educacional, pelo sistema de saúde e pelas entidades médicas é a residência, né? O cara fez a residência, ele é reconhecido nos 3 sistemas, né? Ele é especialista naquela especialidade, ela é disciplinada do ponto de vista educacional, né? Com a carga horária e tal, e ela é reconhecida no sistema de saúde. Se um profissional ele faz uma pós-graduação na universidade, ela é reconhecida no sistema educacional. Em alguns casos, ela é reconhecida no sistema de saúde, mas não em todos. E ela não é reconhecida na sociedade de especialidades, né? Nas entidades médicas, né? Agora, se o cara faz uma formação ou faz uma prova de título e ganha uma certificação nas sociedades de especialidades, nas entidades médicas, ele é reconhecido no sistema de saúde, mas não é reconhecido pelo sistema educacional, né? Então, essa é uma questão importante. O decreto ele coloca que o Conselho Nacional de Educação tem 90 dias para ele publicar diretrizes de como o sistema educacional vai reconhecer e vai dialogar com os outros sistemas, né? Então, o que isso quer dizer na prática? Por exemplo, na prática, quais são os modos, quais são as diretrizes para uma certificação de especialista ela poder valer no sistema educacional? O que teria que ser feito, né? Como a gente pode, por exemplo, fazer maneiras de integrar uma residência com um mestrado profissional, que já acontece em alguns lugares. Então, como é que disciplina isso, né? Para você poder aproveitar aquela carga horária, estabelecer, por exemplo, uma dissertação, etc. Como é que você integraria? Então, a lógica desses 90 dias são diretrizes para que os outros modos de especialização em medicina possam ser reconhecidos no sistema educacional, que hoje não são. Os critérios, então, utilizados pelo Conselho Nacional serão os mesmos utilizados pelo cadastro? Não, tem uma diferença aí, né? Porque assim, os 90 dias do Conselho Nacional de Educação, como eu disse, né, é para poder estabelecer relação entre as especialidades e o sistema educacional. O que é de especialidade que é reconhecido no sistema educacional? O cadastro é mais amplo do que isso. Lógico que todas as formações reconhecidas pelo sistema educacional, o cadastro vai ter essa informação lá. Mas você pode ter formações, por exemplo, eu dei o exemplo, o cara tem um título de especialista, mesmo sem ter feito um processo de formação reconhecido no sistema educacional, ele tem aquele título de especialista, ele tem uma prática de especialista. Essa informação é importante para o cadastro.
ainda que ela não seja reconhecida pelo sistema educacional. Então o cadastro comporta as informações reconhecidas pelo sistema educacional, que essas é que cabem ao Conselho Nacional de Educação Disciplinar, né? Mas reconhece também os outros modos de especialização que são importantes para a atuação em saúde e são importantes para o SUS.